no qual estará baseada a mensagem da parte do Senhor para nós neste último domingo do ano de 2024. O livro do profeta Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e de seus companheiros. Assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os à terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Então poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. E o que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Último domingo do ano, nós queremos, irmãos, na noite de hoje, refletir sobre a importância das nossas decisões. Esse é o tema da nossa mensagem na noite de hoje. A importância das nossas decisões. Final de ano geralmente é época de retrospectivas. Nós olhamos para todos os meses do ano,
olhamos um pouco para trás e fazemos, nem que seja mentalmente, um breve retrospecto. Como foi o nosso desempenho acadêmico, como foi o nosso desempenho no trabalho, no lar, como foi a nossa família, como foi o nosso trabalho, como fomos diante de Deus, como foi o nosso desenvolvimento na igreja, no reino de Deus e assim por diante. Geralmente é a hora em que a gente dá uma pausa, o mundo parece que entra num ritmo diferente, o comércio também muda, tudo muda. Então parece ser um momento propício para revisitar as gavetas, tirar as gavetas, ver os papéis, rever os papéis, ver aquilo que já não tem mais valor e a gente vai apenas amassando e jogando, e aquilo que nós um dia considerávamos úteis, agora já não tem mais. A gente começa a ressignificar coisas, pessoas e situações. E a gente não sabe de fato o que o novo ano nos aguarda. A gente tem as nossas expectativas e não é nada de errado nós fazermos as nossas projeções. A palavra de Deus nos diz: o coração do homem pode fazer planos. Então não é errado fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ou seja, os nossos planos têm que ser submetidos ao plano maior de Deus nas nossas vidas. Pois bem, irmãos, o ano de 605 antes de Cristo foi um ano que ninguém esperava que fosse ocorrer o que de fato ocorreu. Naquele ano, Deus levantou Nabucodonosor para sitiar o povo de Israel e destruir a nação. Isso não estava nos planos daquele povo, mas aconteceu. E quando Nabucodonosor sitia a cidade, ele leva para Babilônia, em algumas levas, em algumas caravanas, o povo de Israel. Eles não foram todos de uma vez só, eles foram em algumas caravanas para a Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, um homem muito mau mesmo, ele deu ordem ao chefe dos seus eunucos, a Aspenaz, que separasse um grupo. E um grupo era um grupo seleto. Nós temos aqui um elenco de qualidades. A partir do verso de número 3, a gente vê aqui, dizendo, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Então a gente vê um elenco de características que é o top dos tops. Aqui todo mundo é top gun, não tinha lugar para outros não. Os pequenos que, me desculpem, mas ali só tinha gente grande. Então o rei Nabucodonosor era muito seletivo nas suas coisas. E ali, então, assim faz Aspenaz, ele vai separando um grupo. E dentre aqueles grupos tem 4 elementos ali que estão em destaque. Daniel e seus 3 amigos. Daniel, o principal, e a mensagem de hoje vai recair mais sobre ele. Embora os outros tenham tido a mesma decisão, mas é ele quem toma a frente. E diante de todas aquelas possibilidades de mesa farta, diante de todas as possibilidades de um mundo novo, de um lugar novo, de uma cultura nova, e eles poderiam começar do zero, aqueles homens poderiam ser considerados como privilegiados. Eles escaparam de uma destruição, eles poderiam ter sido mortos, eles poderiam ter sido escravizados, mas não, eles estão ali sendo oportunizados no novo mundo. Então é um grupo seleto, é um grupo especial, aqui é um esquadrão de elite da juventude sendo oportunizado no novo mundo, e aquele novo mundo tem de tudo. Imagine você chegar jovem, bonito, esbelto, forte, inteligente e ali no meio das Babilônias da vida, você começar a passear ali pela Praça Central, pelo calçadão, você vai na praia principal. Então as babilônicas estavam ali de olho naqueles meninos novos, um mundo se abrindo diante deles. E diante daquele mundo, eles tomam uma decisão que é, nós não seremos iguais. Mas Aspenaz vai além, Aspenaz muda o nome deles.
Mas nos diz o texto, irmãos, que Daniel então se levanta e ele toma uma decisão, e é sobre esse verso 8 que nós vamos começar a desenvolver a nossa mensagem. O verso 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É daí que nós tiramos, irmãos, o tema da nossa mensagem, a importância das nossas decisões, a importância dos nossos votos, dos nossos compromissos, das nossas determinações. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que se nós fizermos um paralelo entre o que ocorreu naquele período, que durou 70 anos, não nos esqueçamos, quando o povo de Israel vai para o exílio na Babilônia, eles ficam lá por 70 anos cumprindo a profecia que Deus deu. Então eles ficaram sendo castigados por 70 anos ali. O sítio, a destruição, ocorre no ano 605 e ele vai durar 70 anos. Nós estamos diante aqui do início de um momento novo. Se nós fizermos um paralelo, irmãos, entre o que ocorreu aqui nesse texto e fizermos um comparativo com o que o mundo é hoje, nós vamos perceber aqui muitas semelhanças, muitas similaridades. Se não vejamos, quando Nabucodonosor está dizendo assim, Aspenaz, pode deixar para eles tudo aquilo que eu como, eles vão comer, tudo aquilo que eu bebo, eles também vão beber. Com isso, ele está dizendo algo muito claro para os judeus e em especial aos jovens. Ele está dizendo assim: vejam como eu sou bonzinho, eu dou comida para vocês. Vejam como eu sou bonzinho, eu permiti vocês viverem. Vejam como eu sou bonzinho, o que eu bebo vocês bebem. Então ele está dizendo: vocês dependem de mim. E isso é uma falácia. O mundo também diz isso para nós e para os nossos filhos. Nós somos bonzinhos. Nós damos tudo para vocês. Vocês podem comer tudo, vocês podem beber tudo. Vocês dependem de nós. É uma mensagem de dependência. Vocês dependem de mim. Dou tudo o que vocês precisam. Vejam como eu sou bonzinho. Como está a terra de vocês? Destruída. Vejam a oportunidade que eu dou para vocês. Um reino. Como estão as casas de vocês? Em ruínas. Vocês podem habitar aqui diante de mim para sempre. Então, suas terras nada valem. Seu país está totalmente destruído, suas casas abandonadas, mas eu sou a sua esperança. Eu sou tudo o que vocês têm. O mundo faz exatamente assim para conosco. O mundo se mostra como o nosso oxigênio. E então ele vai falseando numa fachada muito bela, mas na verdade existem mensagens subliminares por trás daquilo. Mas a aparência é a melhor possível. Eu provejo para vocês todas as coisas. Eu sou bonzinho. Essa é a primeira falácia que o mundo nos faz. Por isso é importante nós tomarmos decisões sábias. Uma segunda falácia que o mundo faz, que Nabucodonosor fez e o mundo também faz, é uma tentativa de anular a nossa identidade. É uma tentativa de colocar para nós, esqueçam vocês no passado. Observe muito bem que a partir de um certo e determinado momento, eles têm a sua identidade mudada. Volte o seu olhar para o verso 6. O verso 6 diz assim, entre eles... Verso 7, perdão, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Esqueçam o passado de vocês. Sabe qual é a grande coisa interessante para nós observarmos aqui?
os seus nomes originais eram nomes de Deus, tinham a ver com Deus, relação com Deus. Por exemplo, Daniel. Daniel, Deus é o meu juiz. A palavra Dan em hebraico é juiz. A letra I é o pronome possessivo meu, e El é um dos nomes de Deus. Então, Daniel, Deus é o meu juiz. Agora eles têm os seus nomes, todos eles mudados para deuses, nomes de deuses babilônicos. Então, uma outra falácia do mundo é tentar tirar de nós a identidade do nossa diante de Deus. Eles tentam fazer uma lavagem cerebral e, de alguma forma, irmãos, dizer assim: eu vou forjar em vocês um novo formato de pessoas. Vocês vão se esquecer de Deus. Eu vou fazer vocês se esquecerem de Deus. Eu vou forjar em vocês um novo linguajar. Em 3 anos eles deveriam aprender a língua dos caldeus. Vocês vão falar diferente agora. Uma nova forma de pensar. Vou incutir em vocês e vou formar em vocês uma nova pessoa, um novo ser. Você vai ser como eu quero. Eu tracei um projeto e vou executá-lo. Você vai seguir o meu plano, você vai seguir o meu script, eu vou mudar a sua religião, eu vou mudar a sua cultura e eu vou mudar o seu Deus. Tudo isso está nesse verso 7. Então há um plano, e o plano de Nabucodonosor é: em 3 anos eu vou mudar a sua vida. Você vai ser meu. Eu vou forjar um novo ser. Eu vou fazer você esquecer o seu passado, a sua língua, a sua cultura, a sua terra e, sobretudo, o seu Deus. Você vai ser como eu quero que você seja. E é nesse momento em que Daniel e seus amigos, eles estão vendo isso, eles não têm como voltar para Jerusalém, não há como voltar ao passado, eles estão ali cumprindo uma determinação da parte de Deus pela desobediência do povo lá atrás, e tem 70 anos pela frente, e eles disseram: não, eu preciso tomar uma decisão agora. E a decisão que está no verso de número 8, irmãos, é: eu não vou me contaminar. Agora eu quero chamar a sua atenção para a maneira como é essa decisão. Se você analisar muito bem o verso 8, está dizendo assim: resolveu Daniel, vírgula, firmemente, vírgula, não se contaminar. Ou seja, essa expressão de intensidade está explicando esse aposto. Ou seja, nesse caso é o que está colocado entre 2 vírgulas aqui, é para explicar a qualidade dessa decisão. Não era uma decisão motivada, irmãos, apenas e tão somente por: puxa, eu não quero isso. É uma determinação, irmãos, em primeiro lugar, que revela temor a Deus. As nossas decisões, elas devem ser importantes sim nesse próximo ano que se avizinha, irmãos. Estamos diante de algumas horas diante de um ano novo. É nós sabermos que essas nossas decisões, irmãos, devem revelar em primeiro lugar o nosso temor a Deus. Você pode me chamar pelo nome que você quiser, mas você não vai mudar o meu Deus. Você pode me chamar do nome que você quiser, mas você não vai influir na minha fé. Você pode me chamar da forma como você quiser, eu posso aprender tudo o que você quiser me ensinar, porque eu sou inteligente, eu tenho capacidade, mas você não vai forjar o meu caráter fora do caráter de um homem temente a Deus. A importância, irmãos, das nossas decisões, base, em primeiro lugar, tem que ter por base o nosso temor a Deus. Há uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que nem sempre é fácil nós tomarmos decisões. Então, uma segunda lição que nós aprendemos sobre a importância das nossas decisões é que elas não devem apenas revelar o nosso temor a Deus, mas elas também devem estar recheadas de coragem para enfrentar
as consequências que virão. Devemos ser homens jovens, mulheres, corajosos para enfrentarmos as decisões que virão. Não existe, irmãos, decisão sem renúncia. Não existe. Quando você faz uma escolha, seja ela qual for, toda escolha implica em algum tipo de renúncia. Então aqui ele está dizendo, nós não vamos nos contaminar. Então ele está renunciando à comida real, à ração diária, a uma bebida fina, a ser como os demais. Agora, fazer isso é assumir riscos. E quando ele vai chegar a falar disso, o responsável diz: olha, você vai me colocar numa situação delicada diante do meu rei. E aí é a hora em que ele tem argumentos para dizer: prove a gente por 10 dias. Coragem. Desafio. Sim, porque eles sabiam que eles estavam numa terra estranha e que ali bastava um estalar de dedos, alguém morder a língua e eles poderiam se colocar numa situação extremamente perigosa, correndo risco de morte. Mas aquele homem que já teve a coragem de tomar uma decisão por temor a Deus, ele não vai temer as consequências daquilo que vai ocorrer. Então, nos diz o texto aqui, irmãos, que ele pede um prazo de 10 dias. Observe bem o que está escrito no verso de número 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então havia ali, irmãos, não apenas uma questão dietética, uma questão de comida. Vejam bem, os costumes e a cultura eram totalmente diferentes dos judeus e dos babilônios. Então havia animais que eram proibidos para os judeus e não eram para os babilônios. Então a questão ali, irmãos, não era apenas então somente uma questão dietética, era uma questão de dizer assim: isso não me cabe, eu sei onde me cabe, e por esse caminho eu não vou trafegar, mas vamos fazer esse teste, vamos ficar 10 dias assim. E então Deus concede, nos diz o texto, que eles foram agraciados pelo Senhor Deus dessa maneira, e eles então, ok, está tudo bem, vamos fazer assim. Então, nós estamos diante de um texto, irmãos, riquíssimo, que nos fala de coragem para mudar, de coragem para tomar decisões, homens corajosos, jovens corajosos. Vivemos dias, irmãos, em que os jovens não sabem mais nem mesmo quem são. Os jovens estão, e muitas famílias também, irmãos, numa crise de identidade tremenda. São pessoas que estão sendo chamadas aí da geração de cristal, que você não pode encostar que quebra. É a geração mimimi, vive mimizenta. É uma geração perigosa. É uma geração que nós não sabemos como será o mundo daqui a 20 anos. Porque essas crianças e esses jovens de hoje, mimizentos como são, serão o futuro da nação. Serão os engenheiros, serão os médicos, serão os profissionais daqui a 20, 30 anos. Eles estarão em situação de cargo de chefia. Eles estarão na liderança. Estarão liderando famílias, estarão liderando igrejas, estarão liderando empresas, escolas, comércio. Eles estarão assumindo suas posições. Vai ser cada vez mais difícil encontrar pessoas corajosas para peitar um sistema e dizer: nós não vamos aceitar isso. Vivemos dias difíceis e aqueles dias também não eram nada fáceis. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com as nossas decisões. Devem ser decisões que revelam o nosso temor a Deus, revelam também assim a nossa coragem de continuar firmes diante de Deus. Mas quais são as consequências, concluindo a nossa reflexão? Quais são as consequências de todas as decisões que são tomadas mediante o temor de Deus e a obediência ao Senhor?
nós vemos, irmãos, com a consequência que Deus não abandona nenhum dos seus filhos que lhe são tementes. Volte o seu olhar para o verso de número 17. A partir do verso 17, nós vamos observar o elenco das consequências dessas decisões. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Então, todo o temor do passado, olha, você está colocando na minha cabeça a prêmio. Olha, na hora que você não revelar-se uma pessoa boa e perfeita, a minha cabeça vai rolar. Todo esse medo, todo esse temor do passado ficou lá para trás. Eles são os melhores. Aqui, se nós estamos diante da tropa de elite, o que Deus faz? Deus abençoa. Ninguém precisa saber, ninguém vai saber, mas Deus sabe e Deus visita. Mesmo no silêncio daquele palácio grande, Deus conhece. Mesmo diante de todos os demais jovens da sua idade, que estavam talvez pensando, vejam, 4 bobos, 4 tolos que largaram mão, olha como nós estamos, nós comemos muito bem, nós bebemos muito bem, nós saímos, todo mundo quer saber da gente, vocês 4 que não querem nada, vocês são tolos. Mas olha como Deus abençoa, olha como Deus visita. Deus não se esquece das nossas decisões. E Deus então vai abençoando. E aqueles 4 que eram tidos por tolos ou bobos, são os 4 escolhidos de centenas ou milhares de jovens para estarem diante do rei. São meninos abençoados, são jovens que serão uma grande bênção para aquela nação. Como uma vez nós já fizemos uma série de mensagens aqui sobre o livro do profeta Daniel e com ele aprendemos bastante. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura do verso 21, o último texto. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Sabe o que isso significa dizer? Que desde o 1º ano de Nabucodonosor, ele estava lá e ele permaneceu na sua função diante do rei durante todo o período de Nabucodonosor. Depois o império da Babilônia caiu, os persas tomaram conta do império e ele permaneceu lá, inclusive até o 1º ano do rei Ciro, 66 anos. Olha a promessa de Deus, olha a bênção de Deus. Eles chegaram ali como meninos diante de um mundo novo, tantas e tantas oportunidades, tantas e tantas dúvidas, mas pelo temor que eles revelaram e pela coragem que tiveram, pela obediência de serem servos de Deus, Deus os abençoou e ali eles permaneceram por 66 anos na corte. Eles alcançaram a misericórdia de Deus. Veja o verso de número 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha como Deus olha, veja como Deus observa, olha como Deus sabe o que se passa no nosso coração e olha como Deus nos responde. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Então eles foram agraciados, eles alcançaram a misericórdia de Deus. Eles também, irmãos, com essa decisão, eles obtiveram para si um bem-estar físico, ou seja, eles tiveram uma saúde fortalecida. Verso número 15, volte a olhar para o verso 15.
No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. O físico não foi abandonado. O físico foi contemplado também como uma bênção de Deus. Uma terceira consequência que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus concedeu conhecimento, inteligência, cultura e sabedoria, que foi o verso de número 17 que nós lemos alguns minutinhos atrás. Conhecimento, a habilidade de aprender um novo idioma. Bênção de Deus. Então, Deus contemplou tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Ainda nós observamos aqui, irmãos, uma outra bênção que Deus deu a eles, a bênção da intelectualidade. Eram pessoas intelectuais. O verso 20 diz: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os conselheiros do reino. Tornaram-se pessoas intelectuais, porque foram tementes a Deus e corajosos. A gente observa aqui, irmãos, que nenhuma das oportunidades lhes foi subtraída. Nenhuma das oportunidades. Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Ou seja, aquilo que foi prometido lá no início, no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, lá no primeiro, se manteve. Ou seja, qual era a proposta do rei? Esses meninos vão ser treinados por 3 anos, ao cabo desses 3 anos eles virão à minha presença. Eles disseram: não vamos ser iguais, nós somos diferentes. Foram tementes, corajosos, obedientes, e a oportunidade veio. Ou seja, ser temente a Deus, ser corajoso, ser fiel a Deus, não tira oportunidades. As oportunidades permaneceram, não foram subtraídas. Eles se destacaram dentre todos os jovens. Significa dizer, irmãos, que de fato o povo temente a Deus é um povo diferente. É um povo que está assim em destaque. E exatamente por isso nós também sofremos muito, porque somos abençoados. O fato de sermos abençoados desperta a inveja dos nossos inimigos. O fato de você estar sorrindo, fazendo o seu trabalho com ânimo, com alegria, isso irrita os inimigos. E eles virão para cima. Nunca duvide disso. Mas nós somos destaque. Aqueles homens também demonstraram, irmãos, terem um discernimento superior a todos os demais. É gente que pensa, é gente a qual Deus derrama graça e bênção. Tornaram-se notáveis e notados. Não precisaram dizer que eles tinham uma ração diferente. Não precisaram nada disso. O testemunho foi bênção do Senhor Deus. E tornaram-se longevos na sua função. 66 anos. Irmãos, nós estamos hoje no último domingo do ano de 2024. E assim como aqueles jovens, eles não sabiam o que o ano 605 a.C. lhes iria oportunizar. 2025, irmãos, está se avizinhando e não sabemos o que há para nós. Nós imaginamos. Algumas coisas vão permanecer, outras nós imaginamos que vão até melhorar, e pode ocorrer tudo, inclusive nada. Pode permanecer tudo, podemos perder tudo. Pode ser que tudo aquilo que nós colocamos no papel neste ano, os 3 primeiros itens não deem certo. Aí a gente vai para o 4.
O quarto também não. A gente vai para o quinto item e fala, puxa vida, não vai rolar. É natural que o desânimo se achegue. É natural. Por isso é a importância das decisões. Que decisões vamos tomar? Que oportunidades o mundo vai dizer para nós? Ele vai continuar dizendo, você precisa de mim. Eu sou importante para você. O mundo vai continuar tentando nos mudar a identidade, para que nos esqueçamos de quem de fato somos. O mundo vai continuar dizendo, eu vou mudar você. Você vai ver. Eu vou mudar a tua fé, eu vou mudar a tua religião, eu vou mudar o teu Deus. Você vai ver. O mundo vai continuar sendo o mundo. Ele não vai mudar. Se alguém pensa que o mundo vai melhorar, sinto muito, não se iluda. O mundo não vai melhorar. Ele só vai piorar. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto. Não está vivo. Ele está morto no mal. Compete a nós, irmãos, diante daquilo que o mundo tentar nos passar de boa propaganda enganosa, tomarmos sábias decisões, que revelem o nosso temor a Deus, que revelem a nossa coragem de sermos diferentes e de sermos obedientes, porque Deus vai continuar sendo o nosso Deus. Ele vai continuar nos olhando quando ninguém olhar para nós. Ele vai continuar nos visitando quando formos esquecidos. Ele vai continuar nos sustentando, porque Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Pensemos bem sobre este ano que se aproxima e que tomemos todos decisões, irmãos, firmes. Escolheu, pois, Daniel firmemente não se contaminar. Para aqueles que no decorrer deste ano não conseguiram, pelas correrias ou por diversas motivos, não conseguiram manter um tempo de comunhão com Deus, eu acho que esse tempo de Daniel é um tempo interessante. 10 dias. 10 dias de comunhão, 10 dias de leitura, 10 dias de oração. E vamos ver como nós estaremos no 11º dia. A palavra do Senhor, ela é reta, ela é fiel. Ela produz, sim, transformações. Partamos, pois, irmãos, do culto de hoje, com essa mensagem no nosso coração. Eu preciso repensar as minhas decisões. Decisões que revelam temor, coragem e obediência. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus e nos traga um ano com muitos desafios. Amém.